Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente faz contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Começando a semana em São Paulo mesmo. Em São Paulo, hoje em São Paulo. Depois... Com chuva. Com chuva, né? Aqui também na região da Paulista está chovendo bastante, Clemente. Clemente, o IBGE, por meio da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, registrou um nível recorde de 38.683.000 pessoas atuando na informalidade. Isso mostra bem a mudança do mercado de trabalho brasileiro de uns anos para cá, né, Clemente? Exato, Glauco. O país tem uma força de trabalho da ordem de 105 milhões de pessoas, aproximadamente 12, 13 milhões na situação de desemprego e cerca de quase 93 milhões e meio de pessoas ocupadas. Entretanto, mais de 41%, portanto, mais de 38 milhões e 600 mil pessoas trabalhando na chamada condição de informalidade. Situação essa que vem aumentando e que se caracteriza por um tipo de ocupação, de inserção laboral sem proteção social, ou seja, são pessoas que trabalhando não fazem contribuição à previdência social e ao não fazer essa contribuição não têm a proteção durante a vida laboral, no afastamento para a maternidade, um auxílio-doença, na situação na qual um problema de doença a obrigue a parar de trabalhar, essa pessoa não tem a condição de ter uma assistência dada pela Previdência Social, que é o auxílio, um salário que é pago para a pessoa que está afastada por problemas de saúde ou, no caso da maternidade, ou também não contribui para a Previdência Social, para a aposentadoria, portanto, são pessoas que não terão direito à aposentadoria ao chegar à idade de 60, 65 anos. Essas pessoas, portanto, na dita informalidade, são pessoas ocupadas que, não estando trabalhando, não terão renda e também não terão renda na velhice por conta de não ter acesso à previdência social. Essa situação vem aumentando, o contingente de pessoas na informalidade cresce. De cada 10 ocupações geradas na economia brasileira, somente uma é de assalariado com carteira, outras 9 ocupações estão mais próximas da informalidade, a grande maioria na informalidade são ocupações de autônomos, conta própria, trabalhadora doméstica, trabalhadora familiar de auxílios familiares sem remuneração, portanto, são todas ocupações bastante precárias, no geral, com uma jornada de trabalho inferior àquela jornada que a pessoa gostaria de trabalhar, ou poderia e tem disponibilidade para trabalhar, chamada subutilização da jornada de trabalho, e com renda muito baixa, o que obriga, no geral, essas pessoas a procurarem mais de uma ocupação, muitas vezes terem jornadas extenuantes de 12, 14, 15, 18 horas por dia, mostrando que essa situação de precarização que cresce vem criando várias restrições, um sobreesforço dos trabalhadores para tentar sustentar algum tipo de renda, ao mesmo tempo a desproteção crescendo e o desemprego muito alto. É uma situação no conjunto muito adversa, com uma penalização extrema para os trabalhadores, uma insegurança muito alta e uma falta de perspectiva para ter acesso a um posto de trabalho de qualidade. Glauco. E essa falta de perspectiva é que realmente é preocupante, né, Clemente? Porque eu estava vendo aqui o rendimento real médio do empregado com carteira assinada foi de R$ 2.169 e o trabalhador sem carteira de R$ 1.427. E de conta própria, sem
por conta própria, né? Sem o CNPJ foi de 1.312. Então, uma diferença muito grande, como você falou, essa questão do posto de trabalho de qualidade, né? Quer dizer, a pessoa, de repente, há uns 5, 6 anos, ela vivia ali, o Brasil vivia o pleno emprego, ela tinha um emprego formal, tinha a carteira assinada e, além disso, um rendimento maior, e agora ela já topa trabalhar por muito menos do que trabalhava no emprego informal. E aí, como você também mencionou, né, Clemente, sem contribuição para a Previdência, os cofres da Previdência vão minguando e depois aí eles vão colocar a culpa, né, vão querer fazer a reforma da Previdência com base nas condições de precariedade que foram criadas também pelo governo, né, com a reforma trabalhista, enfim, com várias modificações na legislação. Exato. De um lado, esse rendimento é um rendimento médio, isso significa que tem um contingente de pessoas trabalhando no chamado trabalho autônomo por conta própria que tem uma remuneração bem superior a essa, mas o importante é olhar do outro lado, que tem um contingente grande, são milhões de pessoas que têm rendimento mensal inferior, inclusive, a R$ 300, portanto, inferior a 1/3 do salário mínimo. Portanto, essas ocupações de trabalhador autônomo e conta própria, muitas vezes, cria situações ocupacionais de extrema restrição do ponto de vista da renda. Como eu disse, os dados mostram um contingente muito elevado de pessoas que ganham abaixo do salário mínimo, abaixo de 1/3 do salário mínimo, pessoas que trabalhando vivem na condição de miséria e de extrema pobreza. E de outro lado, a ausência da contribuição, como você falou, impedirá essas pessoas de acessar a Previdência. As novas regras criadas são mais restritivas ainda, portanto, a situação previdenciária provavelmente colocará um ambiente de restrição, de impedimento de um contingente ainda maior de pessoas no acesso à Previdência Social, num mercado de trabalho muito desigual, no qual um contingente muito elevado, a grande maioria das pessoas, vive uma situação ocupacional precária, insegura e de remuneração muito baixa. Glauco. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio.